Boa noite, meu povo, tudo bom com vocês? Seguinte, tô aqui hoje, nesse finalzinho de domingo, com esse vídeo que espero que seja breve, para que todo mundo tenha vontade de assistir e também aproveite bastante o conteúdo. A ideia desse vídeo exclusivo para o meu grupo do WhatsApp. Aproveito para agradecer a participação de cada um aqui, espero que fiquem, porque eu planejo mesmo estar produzindo mais conteúdo e também lançar primeiro aqui todos os meus cursos, todos os meus produtos. Enfim, a ideia desse vídeo surgiu a partir de uma pergunta na minha caixinha do Instagram da Luísa, da querida Luísa, que faz parte aqui desse curso, desse grupo, e ela me perguntou como é que faz para identificar as psicoses infantis. Então, eu discorri brevemente, convido para que todos e todas assistam, quem não pôde assistir, vá lá assistir. E aí eu falei de que a psicose infantil ela é um evento muito raro na natureza, né? Normalmente, a psicose de início muito precoce, ela acontece raramente, ainda assim, raramente, a partir dos 13 anos de idade. Mas depois eu fiquei com vontade de falar sobre os ultra high risk, ou o alto risco clínico, que são aquelas pessoas que têm mais risco de desenvolver sintomas prodrômicos e, consequentemente, de desenvolver um primeiro episódio psicótico. E aí, alô, galera que trabalha com o público infantil, isso muito interessa a vocês, tá certo? Fica de olho. Eu tô aqui com o meu roteiro aqui no meu computador, então de vez em quando eu vou olhar, tá certo? Tem algumas coisas que eu vou ler de fato, sem nenhuma produção. Vejam que eu já tô, inclusive, de pijaminha, ó. Já tô aqui com a minha, porque eu gosto de dormir com essas blusinhas, sem nenhum tipo de produção, mas foca no conteúdo, que é o principal. É o seguinte, a categoria Ultra High Risk, ela surgiu no final da década de 90 com a necessidade de se acompanhar a psicose não tratada, né? O tempo de psicose não tratada, porque esse tempo, ele fala muito das chances que o sujeito tem de se desenvolver, de desenvolver funcionalidade, de desenvolver perda ou manutenção de capacidades cognitivas. E aí um grupo, que se eu não me engano é australiano, porque os grandes pesquisadores de ultra high risk são da Austrália, eles criaram essa sigla, né, esse termo, e começaram a desenvolver esses critérios, certo? De identificação de pessoas em período prodrômico, que é tudo aquilo que acontece antes do episódio psicótico, tá certo? Então, esses critérios de ultra high risk são 4, certo? Que tem de acordo com a literatura. O primeiro critério são pessoas com mais alto risco. As pessoas com mais alto risco estão na adolescência ou início da fase adulta. Como eu falei, né, a psicose, a esquizofrenia que se desenvolve ainda na infância, ela é extremamente rara, apesar de que pode acontecer. E hoje, de acordo com o DSM-5, a gente tem a esquizofrenia de início muito precoce. E aí, como vocês já podem imaginar, é uma doença que cursa com muita perda cognitiva, funcional e principalmente social, certo? A segunda característica das pessoas que estão dentro do alto risco clínico é a vivência do declínio funcional. Então, conforme eu falei lá no post, as crianças que regridem quanto aos marcos de desenvolvimento precisam ser avaliadas, principalmente se elas têm na família uma pessoa que tenha um diagnóstico em psiquiatria, de uma síndrome psiquiátrica, certo? A terceira característica é a presença de sintomas psicóticos atenuados, e já eu vou falar que sintomas psicóticos mais ou menos poderiam ser esse. E a quarta característica dessas pessoas é daquelas pessoas que estão dentro do risco genético presumido, com a deterioração, eita, quase que não sai, funcional ou funcionamento pobre crônico. Nas crianças é importante identificar 3 coisas.
risco genético, atraso, né, naqueles marcos de desenvolvimento que ela já alcançou, e aí se essa criança regride e se há um prejuízo de linguagem e de funcionalidade. Então, nas crianças é imprescindível que se identifique isso. E se identificando, essas crianças estão sim dentro dos critérios de ultra high risk e é necessário um acompanhamento, de preferência de uma equipe multiprofissional. E eu indico, gente, por favor, encaminhe para uma avaliação psiquiátrica de um colega psiquiatra de confiança e de preferência que seja psiquiatra da infância e da adolescência, que a gente sabe que é super difícil, principalmente no SUS, né? Então, esses principais sintomas, né, psicóticos atenuados, conforme eu falei, que está dentro das características de ultra high risk, precisam ter a vivência, na maioria dos dias, em pelo menos 2 semanas que antecedem aquela crise de fato. Ou se você está pensando em uma criança, pensando em um adolescente, pensando em uma pessoa, até adulto jovem mesmo, que esteja vivenciando um pródromo, é importante que essa pessoa esteja com esses sintomas que eu vou dizer agora há pelo menos 2 semanas, tá certo? E esses sintomas poderiam ser desconfiança, distorção perceptiva, declínio funcional, como eu falei, sempre a funcionalidade, né? Coisas que a pessoa fazia e agora deixou de fazer. Olha só, importantíssimo isso, retraimento social. Era uma pessoa que de algum modo convivia em sociedade, se relacionava com outros e aí de uma hora para outra começou a se retrair, começou a ficar mais dentro de casa, já é um alerta vermelho que essa pessoa possa estar sofrendo de alguma questão, vamos dizer assim, de saúde mental. Alucinações, alterações no pensamento e na fala, ideias de perseguição, depressão, né? Essa sensação de tristeza por mais tempo, ansiedade, dificuldade para dormir ou muito tempo de sono, dificuldade na concentração, tudo isso sabendo que são alterações no padrão inicial daquele indivíduo, né? Então é importante que você possa também ter acesso a um contínuo na história dessa pessoa, para que você possa entender de onde mudou, como foi o marco dessa mudança, né? Outra coisa importante da gente saber são exatamente esses sintomas psicóticos, de fato, mais atenuados, né? Como seria essa psicose recente, essa psicose mais subjetiva? Então, tem um grupo de autores, Guy e Cannon, que eles descrevem alguns sintomas básicos, básicos de alteração, que não relacionam os sintomas positivos, tá certo? Seriam eles: alterações nesse funcionamento cognitivo, alteração na iniciativa de fazer alguma tarefa que era da rotina daquela pessoa, percepção e nível de energia, aquela pessoa se sentir mais cansado, mais esgotado ou pelo menos com muita energia, também é outro dado importante de ser observado. Que mais que tem aqui? Lógico que eu não sei tudo isso decorado, né? Eu tenho aqui o resumo que eu usei bastante na minha dissertação. Então, alterações nos movimentos, na percepção do corpo, na fala, nas ações motoras, na tolerância ao estresse, tudo isso são sintomas subjetivos que podem ser experiências prodrômicas, que é tudo aquilo que antecede ao episódio psicótico, certo? É importante a gente saber de tudo isso, e aí depois eu peço que vocês assistam esse vídeo com calma e anotem, principalmente quem trabalha em atenção básica, principalmente quem trabalha na assistência à criança e ao adolescente, porque a gente tem algumas recomendações, que são recomendações especiais de acordo com os grupos de estudo dessas questões mais precoces, identificação precoce. Estou ajeitando o cabelo porque tá voando aqui. Dessas identificações mais precoces, né? Porque se a gente der um investimento multiprofissional, se a gente fizer um acompanhamento escolar, um acompanhamento no domicílio,
Psicoeducação é o ouro para questões de ultra high risk e diminuição de tempo de psicose não tratada. A gente pode conseguir, inclusive, é descrito na literatura, que a gente pode, inclusive, adiar ou fazer com que essa pessoa não entre num diagnóstico. Entendeu? Então é extremamente importante que a gente conheça essas questões, que a gente esteja sensíveis a essas questões para poder identificar e encaminhar e investir naquela pessoa o mais precoce possível. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu dizer a vocês. A gente tem aqui texto, não vai dar tempo, assim, senão o vídeo fica muito grande, que descreve 58 sintomas prodrômicos. Inclusive, a minha estagiária de agora, ela tá para criar uma cartilha, um álbum seriado, pra gente poder fazer psicoeducação desses sintomas prodrômicos. Se ela autorizar, porque ela que tá fazendo, eu divido aqui com vocês, né? Então, aqui se chama muita atenção, por exemplo, para os déficits cognitivos, principalmente velocidade no processamento, atenção, vigilância, dificuldade em inibir respostas inapropriadas, percepção, memória de trabalho, memória verbal, memória episódica. Então, são alterações cognitivas que podem acontecer de maneira abrupta ou pode ser num curso, né? Ou pode ser numa linha do tempo de maneira muito vagarosa, mas que se o profissional estiver acompanhando aquele indivíduo e tiver alerta para essas questões e ele tiver em mente que o risco genético, que a idade, né, adolescentes e adultos jovens, eles têm mais possibilidade de desenvolver um primeiro episódio psicótico, que a vivência do declínio funcional, e qual é a quarta? Esqueci a quarta agora, uau! E a presença dos sintomas psicóticos atenuados, você tendo em mente que esses são os critérios de ultra high risk e sabendo que declínio cognitivo, diminuição na velocidade de processamento, diminuição na memória de trabalho, diminuição na atenção e vigilância também fazem parte, aí você já fica, opa, essa pessoa está em ultra high risk, está experienciando esses sintomas subjetivos básicos. Então, é necessário que eu intervenha, é necessário que eu converse, que eu retire essas questões de estresse, ajude na higiene do sono desse indivíduo, encaminhe ele para um especialista, busque saber na escola como é que está o funcionamento escolar dessa criança, desse adolescente, para que a gente possa, de fato, começar a fazer um trabalho precoce em saúde mental. Fazer um trabalho de que a gente possa, inclusive, ajudar que pessoas não desenvolvam esquizofrenia, não desenvolva uma doença mental de variados diagnósticos, e isso é possível e descrito em literatura, tá certo? Então, o vídeo ficou meio assim, porque realmente foi sem muito planejamento, mas eu não queria perder a oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês esse conhecimento, que eu sei que é pouco falado. Esse foi o meu tema de dissertação, um assunto que eu gosto muito de falar, e fico aqui à disposição para tirar dúvida, para a gente conversar mais um pouco. Quem assistiu e gostou, compartilha com os amigos, me acompanha no Instagram, porque eu trago muito assunto, divido muitas questões, muitas técnicas, muita literatura, muita evidência científica, e aí eu espero que vocês sigam junto comigo nisso tudo, tá bom? Um cheiro bem grande, boa noite, uma excelente semana para todos nós e até a próxima.